Olá, queridos alunos, estamos de volta, compreendendo a doutrina espírita, e hoje nós vamos falar sobre as diferentes categorias de mundos habitados. Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas. O que será que ele estava querendo dizer com isso? Penso que o Mestre nos revelou um grande segredo e que nós não compreendemos na época, e a doutrina veio para nos esclarecer, ela veio para nos mostrar essa verdade. Quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Ele estava nos ensinando o princípio da pluralidade das existências, de uma maneira cristalina, para não deixar dúvidas. Como assim? Ele está falando de moradas? Como é que ele está falando de pluralidade das existências? A casa do meu pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, se todos estivéssemos numa única faixa, bastaria um único local, mas não é assim que acontece. Muitos espíritos foram criados ao mesmo tempo, mas a gente vai se distanciando na questão de evolução. E aí, obviamente, o Pai generoso que é, oferece a todos os espíritos moradas condizentes com o grau de evolução alcançado. E é sobre isso essa aula hoje. Não é simplesmente locais que a gente pode encarnar, mas pelo estado de cada um de nós. Então, a doutrina nos revela que as condições dos mundos habitados são muito diferentes quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Em função disso, diversa é a constituição física de cada mundo e, consequentemente, dos seus habitantes. Cada mundo oferece aos seus habitantes condições adequadas e próprias à vida planetária. As necessidades vitais num planeta poderão não ser as mesmas e até opostas no outro. Então, mostrando que essa condição ela vai ser diferente. A gente não pode pensar que, para um espírito ainda muito preso à materialidade e para outro que já está alcançando já a angelitude, que vão ter as mesmas condições, que vão ter as mesmas necessidades, que vão habitar os mesmos locais. As diferentes categorias de mundos habitados. Nós temos os mundos inferiores. É claro que a gente vai sempre tomar por referência o nosso planeta. Então, temos por referência a Terra. Existem mundos ainda inferiores à Terra, sabia disso? Verdade. Nesses mundos, a existência ainda é toda material, ou seja, apenas para suprir as necessidades físicas. Existem também mundos intermediários, que são mundos iguais à Terra, ou seja, da mesma condição evolutiva da Terra, onde se misturam o bem e o mal. Não vamos pensar que nós somos os únicos planetas de prova e expiação. Seria uma vaidade muito grande? Na realidade, uma soberba muito grande. Também existem outros mundos que também ainda estão na condição de prova e expiação. Temos também mundos superiores, onde a vida é toda espiritual, ou seja, já passaram da condição de mundos intermediários. E aqui trazemos até uma ilustração. Olha, isso não é uma classificação absoluta. Então, embora não se possa fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, pode-se dividi-lo de um modo geral em essa necessidade de classificação é nossa. Vê que nós utilizamos a Terra como referência. Então, isso é uma necessidade nossa para que a gente possa colocar isso no papel, para que a gente possa observar a referência de um para o outro, da onde a gente veio, para onde a gente vai. Então, é uma necessidade nossa. Então, esse aqui é um quadro mostrando que existem ainda mundos primitivos, que existem mundos de expiação e prova, que existe um mundo de regeneração, que mundo de ditosos e mundos celestes. Falamos sempre que a gente está saindo da condição de provas e expiação para passar para a regeneração. Olha aí a ilustração desse plano. Então, voltando para o início,
Nós temos os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Falamos na aula passada sobre a questão dos 3 reinos, do princípio inteligente estagiando nesses reinos, elaborando o espírito. E então, quando esse espírito está elaborado, ele vai habitar o quê? Um mundo primitivo, destinado às primeiras encarnações da alma humana. Nos mundos primitivos, a vida é toda material, se limita à luta pela subsistência, o senso moral é quase nulo e por isso mesmo as paixões reinam soberanamente. Falamos também de onde vem o nosso egoísmo na aula passada. Está aqui. A luta é material, ele só tem que se preocupar em se manter vivo, mostrando que o nosso egoísmo ele se assenta aqui. Ah, é ruim? Claro que é ruim. Fomos criados para sermos seres angelicais, mas fez parte da nossa vida, foi necessário. E nós temos o quê? Que trabalhar para deixar essa influência da matéria. Então, como vimos, o egoísmo não é mau. O egoísmo foi uma ferramenta necessária para que chegássemos até os dias de hoje. A partir de agora, temos que trabalhar a fazer adormecer esse egoísmo, para continuarmos ao caminho da luz, ao caminho de nos tornarmos seres angelicais. Mas observe, era necessário. E detalhe, como ela bem coloca aqui nos mundos primitivos, a criação não cessa, ela é infinita, ela continua produzindo infinitamente os espíritos simples e ignorantes. Onde alocá-los esses espíritos todos? Na Terra? A Terra está se transformando. Existem pontuais, regiões mais inferiores, sim, mas a Terra como um todo, ela está evoluindo, ela já está num outro patamar. O homem já tem uma consciência, o homem já tem uma compreensão, o homem já tem uma intelectualidade, o homem já compreende a moralidade. Então, onde colocar um espírito simples e ignorante? Já que a Terra já passou por quase todo o seu esplendor, passou por essas esferas evolutivas. É claro que vai colocar esses espíritos que estão sendo criados nesse exato momento, simples e ignorante, em mundos ainda em formação, colocando aquele princípio inteligente em forma de satélite, lançando nesses planetas até ele começar a reconstruir para se tornar seres. Então é isso que acontece. Então hoje a Terra está, em relação a esses planetas, num patamar privilegiado? Sim, está sim, num patamar privilegiado. Por quê? O homem conquistou a consciência, o homem conquistou a sua intelectualidade, o homem já compreende o Criador, o homem já tem a percepção da ética. Logo, o homem já está numa outra fase. Este homem que eu falo da Terra em que vivemos já tem uma outra percepção, uma outra evolução. Então são necessários outros tantos mundos que também estão sendo construídos pelos espíritos construtores, que André Luiz vai nos informar sobre isso em Evolução de Dois Mundos. Espíritos responsáveis pela criação dessa crosta, dessa formação, para ali alocar esses novos irmãos que estão sendo preparados, sendo elaborados. Mundo de expiações e de provas. Nestes mundos, o mal predomina e a Terra ainda pertence a essa categoria, apesar de estarmos alertando os espíritos que estamos mudando de categoria. Então, nesse mundo, a matéria ainda exerce grande influência, mas já estamos trabalhando para essa modificação, para que essa matéria deixe de exercer tanta influência nas nossas escolhas, nas nossas situações de vida. E como é que a gente faz essa mudança? Passe de mágica? É assim que isso acontece? Ou será necessário, como esse exemplo está nos mostrando aqui, muitas dores, muito sofrimento, muitas guerras, muitas perdas, né? E que aí, ao longo desse processo doloroso que a humanidade está a experimentar, vai surgir a consciência. É ali que vamos dar o grande salto da transformação. Por enquanto, ainda vivemos em provas e expiações, ainda sofremos, ainda passamos fome, ainda temos muita violência, ainda temos muita disputa, o nosso ego ainda está muito aflorado. Mas vai ocorrer que esse ego vai diminuir? Você acha? Com certeza. Basta olhar o retrovisor da nossa caminhada e vamos ver que lá atrás usavam uma clava. Lá atrás disputávamos um pedaço de carne matando o outro. Hoje nós já conseguimos dividir.
Tem verdade que alguns ainda continuam ainda brutalizados? Sim, mas é uma parcela ínfima. Quando eu olho o retrovisor, eu vejo essa evolução, mas ainda é necessário muita dor, ainda é necessário muito sofrimento, o ego ainda está muito embotado. É verdade, mas esse ego vai cessar, porque o entregador ele está em constante visita pela planeta Terra, apresentando inúmeros sofrimentos a diversos povos, ou diretamente através das guerras, ou através dos fenômenos meteorológicos que vão se ajustando e vão eliminando aquela crosta de homens doentios, sofridos, que não aprenderam. Então esses homens irão passar para um outro processo, para um outro planeta, sim. Mas esse, a Terra como um todo, está a evoluir, está a se melhorar. E ela chegará com certeza, com absoluta certeza, a um planeta de regeneração. Mundo de regeneração. Os habitantes espiam, se fortalecem e se refazem das fadigas da luta. Então, nesses mundos intermediários, o mundo de regeneração é um mundo intermediário ainda, seus habitantes caracterizam-se por uma mescla de virtudes e de defeitos, e daí a alternância de momentos alegres e felizes, com horas de amargura e de sofrimento. Ou seja, ainda não foi eliminado todo o mal. O mal ainda existe, mas em menor quantidade. Então, os sofrimentos eles ainda vão existir. Aquela consciência que o ser tem de que o erro fez parte da sua evolução, ela está sendo aflorada, mas ainda causam amarguras, ainda causam sofrimentos. Porque nesse estágio o homem já compreende que o erro faz parte da experiência. O repetir o erro faz parte da escolha. E aí, quando ele já tem essa consciência de não repetir o erro, ele passa a evoluir. Ele passa a compreender o final, o objetivo maior que todos nós fomos criados. Então, o homem, nesse estágio, ele ainda guarda o ego? Guarda. Ele ainda guarda sofrimento? Sim, mas ele já faz escolhas para o bem. Ele já tem uma outra consciência. Sabe que as escolhas erradas em repetir efetivamente significa fazer escolhas erradas, o que levará ele ao sofrimento. E ele conhece bem, já nesse estágio, o sofrimento vivido que nós vivemos nos dias de hoje. Passando do mundo de regeneração, vamos para os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja ao mal. Mundos celestes ou divinos, o bem reina exclusivamente e é a habitação dos espíritos depurados. Nos mundos superiores, o bem sobrepuja o mal, e nos mundos celestes ou divinos, morada de espíritos depurados, a felicidade é completa, de vez que todos hão alcançado o cume da sabedoria e da bondade. Então, nesse mundo, nós já alcançamos a plenitude para que nós fomos criados. Mas aí falamos dessas diversas formas de habitar, esses diversos mundos a serem habitados. Como é que acontece essa mudança? Eu tenho que esperar a Terra chegar a alcançar, a ser um mundo angelical, para que eu também me torne um mundo angelical? Ou eu vou passando de mundo em mundo? Como é que se dá isso? Pode acontecer de que você seja alocado em um planeta mais desenvolvido, né, porque o teu planeta não quer se desenvolver. Mas também todos nós temos a responsabilidade de fazer com que o nosso mundo evolua. E aí você vai me perguntar, mas como assim, instrutor? Como é que eu faço o mundo evoluir se ninguém quer me ouvir? Transforme-se. Esse é o segredo da mudança. A transformação individual de cada um de nós. Não adianta você querer transformar o mundo se você não transformar a sua casa. Primeiro a sua casa. Organize a sua casa. E a casa que eu falo é o nosso interior. Então, o segredo de mudar o mundo não é levantando placas e bandeiras, gritando na rua, protestando que vai mudar o mundo. É nos transformando individualmente. E quando eu me transformo, eu faço com que ela se transforme. E essa cadeia acaba acontecendo sucessivamente e é uma eclosão de transformações. E aí o mundo se transforma, a humanidade se transforma. É claro, você vai me perguntar, mas aqueles espíritos que mudaram para um patamar superior,
porque a Terra ainda continua teimosa em ser de prova e expiação, ainda não consegue ganhar consciência. Então esses espíritos não vão retardar o seu progresso, até porque o espírito não pode ficar parado. A lei do progresso vai compeli-lo a andar. Mas todos nós que estamos aqui, ainda não atingimos essa consciência, temos o dever de elaborar esse processo de transformação. O que estamos fazendo aqui hoje? Não é isso? Conversando, dizendo a você, auxiliando você a compreender essa necessidade da transformação. Mas meu vizinho não se transformou. Esquece o vizinho, transforme-se. Mas meu vizinho faz o mal, deu o bem. Então perceba que a necessidade de transformação ela tem que partir de você. Esquece o outro. Continue sua jornada evolutiva. Continue trabalhando a sua evolução. É isso que o mundo espiritual espera de cada um de nós. Não basta botar roupinha branca e falar coisas bonitas. É preciso ter atitudes de transformação. É preciso ter atitudes de bondade. E não atos de bondade. É uma outra história que falaremos lá no tomo 2. Então, quando os habitantes alcançam o grau de adiantamento que para esse mundo comporta, passa para outro mais adiantado. Ou seja, ele não precisa esperar que o todo evolua para que o seu planeta mude de categoria. Não é assim que funciona. Quando ele haja alcançado tudo aquilo que aquele planeta pode oferecer para a sua evolução, ele vai partir para um outro. Então, o progresso dos espíritos não acontece em um único mundo. Normalmente se habitam vários mundos. Todos os mundos? Não, todos os mundos não. Mas vários mundos assimilando tudo aquilo que ele pode comportar. Então, a permanência ou a saída dos espíritos de um mundo para outro. A permanência em um mundo atrasado ou ser relegado para um outro mais infeliz está o quê? Na ignorância. Quanto mais ignorante é o ser, mais ele cria dificuldades e embaraços à sua evolução, ou fazendo escolhas ruins, optando por caminhos ruins. Então isso é o que atrasa esse ser. Já a ascensão a um mundo de ordem mais elevada tem a ver o quê? Com conhecimento. Tomé já dizia, né, em seus livros apócrifos, que o conhecimento nos leva a Deus. Então, o conhecimento, sim, é o que vai nos fazer evoluir, que é, como ele bem ressaltou, o que estamos fazendo aqui, estudando, ganhando conhecimento, para quê? Para colocar em prática. Não adianta também adquirir uma bagagem de conhecimento e não fazer nada com ela, está guardado na gaveta. Não, é justamente o quê? Para que a gente possa compreender e colocá-los em prática. Corrigir os nossos defeitos, aguçar a nossa tolerância, a nossa indulgência, a nossa caridade. Ah, mas eu não posso modificar o mundo. Realmente, modificar o mundo inteiro não pode. Mas de repente você pode modificar o mundo de uma pessoa, de 2 pessoas, de 3 pessoas. Através do quê? Da sua modificação. E aí agora eu trago para vocês um texto de Camille Flammarion, que está contido no livro A Pluralidade dos Mundos Habitados. Vista essa luz, nossa permanência terrestre é despojada da névoa que nos impedia até agora de reconhecer seu lugar em meio à obra divina. Nós as desnudamos e compreendemos seu papel. Longe do sol da perfeição, ela é mais obscura que outras. É um lugar de trabalho aonde se vem perder um pouco de sua ignorância original e elevar-se um pouco rumo ao conhecimento. Sendo o trabalho a lei da vida, é preciso que nesse universo, onde a atividade é a função dos seres, se nasça em estado de simplicidade e de ignorância. É preciso que nos mundos pouco avançados se comece pelas obras elementares. É preciso que em mundos mais elevados se comece com uma soma de conhecimentos adquiridos. É preciso, enfim, que a felicidade, a qual aspiramos todos, seja o preço do nosso trabalho e o fruto de nosso ardor. Se há várias moradas na casa de nosso Pai, não são de modo algum leitos de repouso, mas domicílios onde as faculdades da alma se exercem em toda a sua atividade e com energia ainda mais desenvolvida. São regiões onde a opulência aumenta paulatinamente e onde se aprende a conhecer melhor a natureza das coisas, a melhor compreender Deus em seu poder, a melhor adorá-lo em sua glória e seu esplendor. Como
Como se poderia compreender Deus e sua obra ficando encerrados neste mundo inferior? No fundo da sombria caverna onde estamos, dizia Platão, a luz nos é desconhecida e a verdade é inacessível. Somos como cegos de nascença que falassem do sol. A ignorância é nosso quinhão, e nossos julgamentos sobre a divindade são incompletos e repletos de erros. Platão dizia a verdade, a manifestação absoluta de Deus, cujo estudo poderia levar-nos à verdade, é todo o conjunto do mundo, é o coro universal dos seres. Mas sobre a Terra nós conhecemos somente individualidades isoladas, cuja relação com o todo nos é desconhecida. E nosso isolamento, causa de nossa ignorância, é o primeiro princípio de todos os paradoxos e todas as dificuldades que têm atrapalhado a filosofia. Olha, Camille Flammarion, contemporâneo de Kardec. Aliás, é ele que faz o discurso no túmulo de Kardec, quando Kardec desencarna. Então, observe o que Flammarion nos fala sobre a existência de outros mundos. Com perfeição, mostrando a necessidade de habitarmos mundos inferiores, porque ainda não estamos prontos para habitar mundos superiores. Porque para habitarmos mundos superiores, temos que ter uma bagagem de conhecimento, que só é adquirida atravessando diversas existências em diversos mundos diferentes. Então, mostrando que vamos alcançar sim a luz. Ela está destinada a nós, mas temos que ter o quê? Paciência, resignação, buscar compreendê-la e aplicar em nosso dia a dia. Então, essa aula ela foi um compêndio da nossa jornada evolutiva, mostrando os mundos que vamos habitar e as condições que temos que ter para habitar esses mundos. Vocês devem ter observado que eu estava aqui impaciente procurando alguma coisa, né? Porque eu realmente me perdi e não achava onde tinha marcado. Mas eu estava procurando alguma coisa sobre Leon Denis. Nesta obra, Leon Denis, encontrei um dizer no túmulo dele que marca muito tudo isso que nós aprendemos no doutrina espírita. Colocaram no lápis dele uma expressão cunhada por ele. O espiritismo não impõe nada, ele ensina. É isso que a doutrina espírita nos faz. Ela não nos impõe, não nos obriga, não nos ameaça, nos amedronta. Ela nos ensina através desses exemplos fantásticos, através desses conhecimentos fantásticos, que todos esses mestres que passaram e passarão vão acrescer a esse conhecimento. Então a doutrina espírita jamais impôs a nenhum do seu adepto absolutamente nada. O convite dela é ensinar, instruir, para que todos nós tenhamos uma visão não mais escravo, não mais subordinado, mas uma visão ampla, que a gente possa compreender o mundo espiritual com muita clareza, apoiado na ciência, sem nenhuma invenção, sem nenhum mistério, sem nada estar escondido. Aliás, Jesus nos fala, né? Tudo será revelado. Os autos do milharete serão ditas verdades. E nós conheceremos essa verdade à medida que vamos estudando. Então, que é esse compêndio dos mundos que são nos oferecidos a habitar, nós possamos olhar aonde estamos, olhar para trás e ver o quanto já caminhamos, mas principalmente olhar para frente e ver o quanto ainda nos falta caminhar. Que possamos colocar a nossa vontade em movimento e buscarmos colher todos esses ensinamentos que a doutrina espírita nos dá, que os filósofos nos dão, para que possamos aplicá-los em nosso dia a dia e nos transformarmos em seres melhores, mudando sim o mundo à nossa volta. Até a próxima aula. Graças a Deus.